Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar o estudo do recurso de apelação, né? Nós terminamos a última aula falando do artigo 1011, portanto já do recurso de apelação no âmbito já dos tribunais, do tribunal, né? Portanto já recebido o recurso na pessoa do relator. Um outro problema muito comum a ser discutido na apelação é o que trata o artigo 1012, que fala justamente do efeito em que será recebido o recurso de apelação. Nós sabemos que nós temos dois efeitos fundamentais dos recursos, né? O efeito devolutivo, que todos os recursos têm, que é essa perspectiva de rejulgamento de uma questão já decidida, e o efeito suspensivo, que então bloquearia a presença desse efeito, bloquearia os efeitos da decisão impugnada. Então a decisão ficaria sem eficácia, sem possibilidade de cumprimento provisório. A regra, pelo artigo 1012, é que a apelação terá efeito suspensivo. Então, de um modo geral, o recurso de apelação impede a execução provisória, porque o recorrente terá a garantia de que a interposição do recurso bloqueará os efeitos da sentença. Entretanto, o parágrafo 1º ele estabelece um rol de 6 hipóteses em que não haverá efeito suspensivo no recurso de apelação, o que significa dizer que nessas hipóteses do parágrafo 1º, o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, permitindo, portanto, como diz o parágrafo 2º, a possibilidade do recorrente, do recorrido, do vencedor, né, do recorrido, iniciar o cumprimento provisório da sentença, a chamada execução provisória da sentença, que é provisória justamente porque ainda pende o julgamento do recurso, então não há trânsito em julgado ainda. Eu faço só referência a 3 itens desse rol, porque é um rol enumerativo, então é só olhar, mas eu faço menção à hipótese da sentença que condena a pagar alimentos. E é evidente a justiça da ausência de efeito suspensivo, né? Porque no momento em que o juiz, por sentença, então já numa cognição íntegra, integral, completa, define o dever do réu de pagar alimentos, não seria razoável que justamente nesse momento o recurso dele tivesse efeito suspensivo, ou seja, impor ao autor da ação a morte pela falta do pagamento dos alimentos. Então, é razoável que ao condenar o alimentante ao dever de pagar alimentos, eventual recurso dele não tenha efeito suspensivo, justamente para garantir o recolhimento, o pagamento dos alimentos. A outra hipótese é a improcedência dos embargos do executado. O executado é aquele que deve um título líquido e certo, presumidamente líquido e certo, e ele apresenta os embargos, que são uma ação que tem cara de defesa, né? E se essa ação do executado, aquele que contra si há um título presumidamente líquido e certo, se essa defesa chamada embargos é julgada improcedente, é razoável que o recurso dele não tenha a condição de mais uma vez suspender a eficácia do título. Então o título executivo terá andamento, terá prosseguimento a ação de execução, porque é justo que seja assim. E a última hipótese que eu trago para que vocês vejam comigo é aquele item da sentença que concede uma tutela provisória ou que reforça, né, que reafirma uma tutela provisória ou eventualmente que revoga uma tutela de urgência, né? É óbvio que o recurso de apelação não pode suspender justamente a tutela que acabou de ser concedida. Não teria nenhum sentido o juiz dar a tutela na sentença para que daqui a 15 dias ela fique de novo suspensa. Então, se dentro da sentença tiver uma tutela de urgência concedida, a regra, portanto, é que o recurso de apelação contra essa sentença não tenha efeito suspensivo. Mesmo que não tenha efeito suspensivo, é possível, nos termos do parágrafo 3º, que o apelante busque esse efeito suspensivo excepcional. E nós já vimos isso em aulas anteriores. Essa possibilidade de obter efeito suspensivo, mesmo nas hipóteses que não há previsão legal para esse efeito, se dá justamente quando o apelante se baseia no perigo in mora, no risco iminente de que aquela decisão seja executada lhe cause um prejuízo irreparável e na plausibilidade de que a sua tese de recurso seja reconhecida. Esse pedido será feito até a distribuição do recurso no tribunal ao presidente do tribunal. Depois que o recurso é distribuído a um relator, então o pedido de efeito suspensivo será feito diretamente ao relator, ok?